Olá pessoal, professora Priscila por aqui. Vamos então falar hoje sobre altitudes. Você já ouviu falar na palavra altitude? Em que situação? E na palavra altura, será que elas têm o mesmo significado? O termo altura se refere à medida de uma pessoa ou de um objeto da base até o topo. Agora, a altitude, por sua vez, é uma medida feita a partir do nível do mar. Naturalmente, é usada para se referir às formas do relevo. O que é um relevo, pessoal? Chamamos de relevo o conjunto das diferentes formas da superfície terrestre. Vocês já repararam que nossa superfície terrestre ela tem várias descidas e subidas? Quando você tem uma rua, né, que você tem que subir ou descer, isso é o relevo. Essas formas surgiram em diferentes épocas no planeta e estão sempre sendo modificadas pela ação da água, do vento, do sol, do frio e também pelas forças do interior da Terra. Essas mudanças fazem com que o relevo apresente diferentes altitudes. Observe as imagens. Então, isso aqui é a altura. Estou medindo a altura da criança dos pés até o topo da cabeça. Agora, quando a gente fala de altitude, nós estamos falando de qualquer ponto da superfície terrestre que é medida a partir do nível do mar, que está entre 0 metros. Então, tem lá a praia, né? O mar seria ali, ó, 0 metros. E aí, nós temos as alturas, altitudes, ok? Então, aqui, pessoal, vocês têm que fazer essa atividade, ok? Você já pensou em como podemos representar as diferentes altitudes da superfície terrestre no mapa, que é plano? O mapa que a gente vê, ele é reto, plano. Então, para entender isso, como isso é possível, primeiro acompanhe os exemplos com a altura, depois vamos trabalhar com a altitude. Observe as duas fotos a seguir, ó. Vocês vão fazer isso daqui, vocês vão circular esses dois ossinhos da mão. Depois vocês vão circular esses 3, ó, outro círculo. Vai fechar a mão assim e vai fazer igual. Tem que seguir o exemplo aqui. Depois vai fazer nesse quarto ossinho aqui, ó, ok? Ó, você pode ver que quando a mão tá fechada, ela tem altitudes diferentes, alturas diferentes. Quando ela tá reta, olha como que fica. Tá, então, isso daqui vocês vão depois responder pessoalmente aqui, ó. É possível, então, identificar, copie as curvas da fotografia 2, você vai copiar essas curvas aqui, ó, em uma folha de papel vegetal. Não precisa, tá? É só olhar aqui que dá certo. É possível identificar a parte mais elevada e mais baixa? Por aqui? Tá? Sim, né? Dá pra identificar. Por quê? Ó, a mais alta, depois foi diminuindo, Então, ó, para identificar a parte mais elevada e a parte mais baixa, você deverá pintar a parte interna, essa aqui de dentro, com uma cor para representar uma altura diferente. Então, escolha a cor mais clara para pintar a parte mais baixa. Então, vai ser amarelinho aqui, ó, sigam esse exemplo. Aqui no meio vai ser um alaranjado, laranja, e aqui vai ser um marrom ou vermelho, tá bom? Olha só que legal, essa imagem aqui é do Morro do Pão de Açúcar, que fica lá no Rio de Janeiro. Então, para vocês terem uma ideia de como a gente mede a altitude, ó, então tá vendo? O mar tá no 0, pois 100 metros, 200 metros, 300 metros, 395 metros de altura ele tem. Então, agora você vai... Vamos continuar aqui a leitura da atividade. Ó. Observe a figura abaixo, como estão representadas as curvas de nível, ou seja, as linhas que unem os pontos da mesma altitude do morro. Esse aqui é o morro que a gente acabou de ver. Tá, então, vocês vão colocar, vai preencher, ó, 395 metros. O que é 395 metros? É o pico, é o topo do morro. Então, qual que vai ser o mais clarinho? A primeira altura, número 1, aí coloca número 1 aqui, igual o meu. Número 2, número 2, número 3, número 3. E quanto mais forte a cor, mais alto ele é. Fácil também, tá? Então, a questão 5 é isso daqui, ó, tá? Que vocês têm que fazer aí no livro de vocês. Pinte os espaços entre as curvas de nível do Pão de Açúcar. Lembre-se que a parte mais baixa deve ser pintada com cores mais claras. Então, vai seguir esse exemplo da professora aqui.
Depois a legenda, que é essa daqui, tá? Que é o pico do morro. Identifique o que está sendo representado pelo símbolo e anote no espaço acima, junto com as curvas de nível. Tá tudo aqui, ó. Então, ó, legenda, vai pintar dessa cor. E aqui o topo, vai escrever topo, tá bom? Do morro. Agora, nós vamos observar o mapa do Brasil e ver como estão representadas as diferentes altitudes do nosso país. Olha só. Sempre, gente, pra gente entender o mapa, a gente tem que olhar a legenda, tá? A altitude em metros. Então, a parte mais clarinha, ó, é 0 metros, mais amarela 100 metros, laranja 200, marrom 800 metros de altitude, ok? E o que tá com esse triângulo é o pico, ou seja, é o ponto mais alto daquele relevo. Então, aqui nós temos o mapa do Brasil e vamos achar aqui, ó, vou chegar bem pertinho, vamos ver se vai dar zoom. Opa, nosso estado aqui de São Paulo, tá vendo? Então, pelo estado de São Paulo, vocês conseguem identificar como é o nosso relevo, tá? Ó, aqui mais pertinho do mar, é mais clarinho. Ibitinga fica bem no centro do estado, então já é ali, ó, em torno de 200 metros de altitude, tá bom, pessoal? Analisou o mapa, aí vocês vão vir para a atividade. De acordo com o mapa acima, quais são as altitudes predominantes no Brasil? Pelo que nós vemos, a cor, o que mais predomina no nosso país são as altitudes entre 200 e 800 metros, né? Que é a laranja e a marrom, ok? Aí aqui, ó, contorne no mapa de forma simplificada as áreas de maior altitude. Aí vocês terem que circular essas partes marronzinha com lápis de escrever, tá bom? Vai contornar as partes de maior altitude aqui, ó. Essas, marrom escura, tá? Vai contornar, vocês podem ver que todas elas estão escrito o nome de serra, porque serra são morros, né? Montanhas, como a gente diz, mas o correto é serra. Aí você vai voltar para a página 26. Teria que estar copiando a rosa dos ventos, ok? Colocar ela no centro do mapa e responder. Mas nós já vamos fazer aqui, ó. Em que direção fica o pico mais elevado no Brasil? Vocês vão colocar aí na frente mesmo, na direção noroeste do Brasil. Qual é o nome e a altitude desse pico? É o Pico da Neblina, com 2.995 metros. E qual é o pico ou morro mais próximo do lugar onde você mora? Vamos procurar. Nós moramos em São Paulo, nosso estado. Ó, Pedra da Mina nós temos. Opa, não, nós temos aqui, ó, Serra Geral, mais próximo, né, no nosso estado. Que na verdade nem fica, ó. Fica aqui no Rio de Janeiro, mas tem um pedacinho aqui em São Paulo, ó. Não sei se vocês conseguem identificar o que eu tô falando. Tá? Então coloca aí, ó, Serra Geral. Tá bom? Um beijo a todos, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima!